Olá, sejam bem-vindos a mais um Webcast, o podcast que fala tudo sobre saúde e segurança ocupacional. Hoje a gente vai estar aqui recebendo o Maurício, que é um engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, sabe tudo também, engenheiro do meio ambiente, sabe tudo de saúde e segurança, trabalha numa grande multinacional metalúrgica aqui, vem bater um papo com a gente, contar um pouco aí das experiências dele, como que é o dia a dia aí na indústria metalúrgica. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Agradeço aí por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite da Mednet de estar participando aí do Webcast. E vamos conversar aí um pouquinho sobre segurança do trabalho aí. Tema fascinante aí. Esse desafio aí. Saúde e segurança do trabalho, né? Mas, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, quero lembrar você que busca aí uma empresa responsável, que sabe tudo de saúde e segurança, que está há quase 30 anos no mercado aí atendendo a todas as empresas, que é o Grupo Mednet de Saúde e Segurança. Tá? Então, aonde a sua empresa precisar de atendimento de saúde e segurança, PGR, PCMSO, LTCAT, ordem de serviço, que quase ninguém faz ordem de serviço ainda hoje, né, Maurício? É difícil. Você consegue tudo isso aí com segurança e qualidade no Grupo Mednet, tá? São mais de 50 unidades espalhadas em 12 estados do Brasil para atender a sua empresa. E aonde não tem Mednet, nós temos um credenciado top lá para atender a tua empresa e todas as obrigações de saúde e segurança, tá? Agora, se você quer empreender na área de saúde e segurança ocupacional, nada melhor do que você já começar com todo o know-how do Grupo Mednet Franchise, tá? Eles vão fazer um plano de negócio sob medida aí para a cidade onde você desejar abrir a sua unidade do Grupo Mednet e você já sai na frente com tudo que é tecnologia necessária para a gestão de SST, marketing, estrutura, fachada, enfim, tudo que você precisa para ter um negócio de sucesso, tá? Então, precisou de saúde e segurança ocupacional, chama aí o Grupo Mednet, e se você quiser empreender na área de saúde e segurança, a Mednet Franchise já tem essa estrutura toda pronta aí para atender vocês. Legal? Bom, Maurício, seja bem-vindo. Obrigado a vocês aí pelo convite. Mais uma vez. E diz para mim o seguinte, dessa história toda aí de saúde e segurança, como é que você começou, cara? Como que você entrou nesse ramo aí? O que te chamou a atenção? Cara, é uma história até um pouco curiosa, né? Quando eu estava na faculdade, eu sempre gostei dessa parte de meio ambiente, né? Então fui fazer a faculdade... A sua primeira formação foi meio ambiente? A primeira formação foi engenharia de meio ambiente, isso. Dei aqui na Unisal, aqui do ladinho onde a gente está aqui hoje, né? E... sempre gostei dessa área de meio ambiente, então fui estudar, né, essa área de meio ambiente, fui fazer o curso de engenharia ambiental e no passar dos anos aí, eu fui percebendo que dentro das indústrias, né, a questão de meio ambiente e segurança do trabalho, elas são quase que irmãs, né, elas andam sempre juntas, normalmente sempre é o mesmo time que cuida das duas áreas, né. E aí eu comecei a me interessar mesmo sobre entender um pouco melhor o que era a segurança do trabalho, né? Como que funcionava a segurança do trabalho, a importância da segurança do trabalho. E aí, poxa, fui entrando nesse ramo aí. Aí eu fiz primeiro o curso técnico, né? Você se formou em engenharia ambiental, aí você entendeu o caminho ali, meio que a junção entre o ambiental e a parte de saúde e segurança ocupacional. Isso. Aí você fez o técnico. O curso técnico de segurança do trabalho. Segurança. E aí terminei o curso técnico, depois já emendei a pós também. E aí já fiz a pós-graduação também agora. Terminei o ano passado, né? A pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E tô nessa área aí há algum tempinho. E seu foco sempre foi indústria? Sempre foi indústria. Sempre quis trabalhar em indústria. Né? E metalúrgica sempre ou não? Não, já passei em outras empresas, já trabalhei em empresas, já trabalhei em tecelagem, já trabalhei em empresa que faz embalagens, né? Então já trabalhei em outras indústrias. Indústrias de alto risco, né? Normalmente sempre de alto risco. Né? Grau 4, 3 no mínimo ali, mas sempre com bastante risco, né, envolvido nas atividades. A gente tem a visão da metalurgia do passado, né, e a gente sempre vê muito acidente. Né? Eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, mas morei boa parte os 18 anos em São Bernardo do Campo, próximo a Volkswagen. Ali, né? Sim. E a região do ABC ali, muita metalurgia, as grandes montadoras, todas lá. Sim. E a gente ouvia muito, né, assim, pais de amigos, irmãos, tal, sempre tinha aquela história, perdeu um dedo, perdeu um braço, perdeu não sei o quê, Sempre acidentes graves. Sempre acidentes graves, né?
aquela parte das prensas, né, que tinham também, apesar de toda a segurança do maquinário, o próprio colaborador às vezes, né, fazia os esqueminha lá para não apertar com as duas mãos e tal. Sim. E a gente sempre via que era assim, perigoso. Mudou muito isso lá da década de 80 e 90 que eu tô te falando aí para hoje. Eu acredito que as máquinas melhoraram muito, né? A própria NR12, se a gente olha, ela é bem, bem rígida, né? Mas realmente reduziu isso ou ainda a gente tem esse alto índice de acidentes aí? Não, reduziu. Como um todo, né? Não estou dizendo mas no processo como um todo. Não, né? Reduziu, né? Como você falou, a própria NR12 ela veio evoluindo, né? Durante esse tempo todo também a própria norma veio evoluindo, os equipamentos também vieram evoluindo e acho que a percepção das empresas mesmo em relação à segurança na operação de prensa, na operação de maquinário pesado, veio evoluindo e chegou no ponto que falou, pessoal, agora chegou a hora, a gente precisa realmente, né, depois de um acidente grave, não tem como, a empresa acaba se sentindo obrigada a mudar, a pensar diferente, a investir mais nessa questão de segurança do trabalho, né, e tanto na parte de equipamentos, quanto na parte de procedimento de trabalho, de instruir mesmo o funcionário de como tem que ser feita aquela atividade, não visando só a produção, mas visando que o colaborador também tenha ali sua integridade física garantida, né? Então, sim, eu vejo, né, também por histórico, né, que eu não sou tão velho assim na área de segurança do trabalho também, mas pelo histórico eu vejo que todas as empresas vêm, né, buscando evoluir nessas questões exatamente para estar tendo um ambiente de trabalho mais seguro. Então, em resumo, evoluiu. Melhorou. Como um todo. A própria legislação, né? Eu acho que eu reparei muito também essa preocupação até por conta do e-social. Eu vejo que a gente sempre teve um problema com as pequenas empresas, né? E algumas médias empresas. E pela baixa fiscalização, elas acabavam, entre aspas, não entendendo muito bem o processo de saúde e segurança, né? Vai empurrando. E ficava só com medo do fiscal, né, ou o auditor. E conforme isso foi passando, o cara, como empresário, ele veio e falou, mas ninguém nunca me fiscalizou. Eu nunca tive uma auditoria. Sim, por que eu vou fazer tudo isso? E até uma dificuldade, né? Enquanto técnico de segurança, é até uma dificuldade mesmo de você conversar com o pessoal e falar, ó, a gente precisa seguir essa norma, porque, né, tem um passivo trabalhista em torno disso e tal, e às vezes você escuta essa resposta, poxa, mas eu nunca passei por uma fiscalização, nunca tive um processo trabalhista. Ou que envolva a saúde e segurança, né? Nossa, os meus funcionários aqui são como realmente uma família e tal, né? Então às vezes é difícil mesmo, por conta desse histórico aí de você conseguir... Culturalmente, a gente não tem isso no trabalhador, né? A gente não vê, por exemplo, o trabalhador, estou generalizando, né, mas são poucos os profissionais que a gente vê que quando o cara vai a campo, vai fazer uma operação ali, um serviço que depende de uma segurança maior, são poucos aqueles que realmente se preocupam. Sim. Aonde eu vejo isso acontecer é principalmente em alta tensão, porque daí o cara sabe que qualquer vacilo dele é fatal, né? Não só em EPI. Segunda chance, né? Não tem, porque dependendo do tipo de serviço que ele for fazer, a voltagem é tão alta que qualquer bobeira ali não é aquilo que você falou, não tem como repensar. Não tem. Provavelmente você vai ter uma vida perdida ali ou alguém que tenha sérias consequências em relação a esse acidente. Mas, no geral, eu vejo que nas indústrias, em serviços, a maioria do colaborador, ele vê o EPI, por exemplo, como um problema. Sim. Ele vê como algo que atrapalha no dia a dia dele. Tá calor, não sei o que, incomoda, ou então... Nossa, respirador, então, porque machuca, e o elástico que pega atrás da orelha... E o protetor ocular que faz o ouvido coçar, sempre tem uma meia dúzia aí que difícil, reclama né, bastante dos EPIs. E tem aquela parcela que realmente fala, não vou usar e não vou usar, e pronto. E acaba virando uma luta, né? Vira uma guerra, é o RH mandando notificação, é o técnico de segurança toda hora correndo atrás, falando, pedindo, tentando explicar, levando a questão mesmo da saúde, da segurança mesmo pro colaborador, mas às vezes tem eu vejo que é um problema, né? É difícil essa mudança cultural, né? Dos colaboradores realmente entenderem aquilo. E a gente sabe, obviamente, né, que é muito melhor, entre aspas, né? Melhor até certo ponto, você trabalhar sem
Só que a consequência é fatal, né? A gente já sabe da consequência, né? Que nem você falou do respirador. Pô, se o cara não usar o respirador, dependendo do risco químico ali que ele tem, é sabido já que ele vai ter problemas. Vai adoecer, vai ter problemas. Tem problemas que são irreversíveis aí, vão acompanhar o cara a vida inteira, né? Não à toa, paga-se mais para quem está lá na insalubridade ou na periculosidade. E muitas vezes o profissional olha aquilo apenas como um ganho a mais, né? Ah, legal, porque aqui eu recebo a insalubridade, a periculosidade, mas ele não se dá conta que ele está trocando um pouco ali do prazo de validade dele, entre aspas, em relação a isso, né? Então, é óbvio, existe uma compensação, porque ele está porque realmente a saúde dele está, né? Como se diz, ele está realmente vendendo a saúde dele, né? Tá vendendo de uma forma direta é isso, né? Então, exatamente. Então, assim, e é difícil você explicar isso pro colaborador e ele entender que a ideia não é um benefício. E que a ideia do EPI é minimizar ao máximo isso, né? Que aquilo não é um benefício. Ele não está recebendo a insalubridade porque a empresa é boazinha e quer dar um aumento de salário para ele. Não, ele está pagando a insalubridade porque ela é obrigada a pagar porque a sua saúde está sendo prejudicada. De alguma forma. Exato. Já é sabido que em algum nível ali talvez você tenha alguma consequência dessa exposição ao risco, né? Exato. E hoje quais são os riscos que mais pegam aí para a área da metalurgia aí? Cara, acho que risco físico, né? É bastante, né? Então, poxa, imagina uma metalúrgica que não tem ruído. Acho que não tem como, não né? Tem como. Né? É super intrínseco ao processo. O calor, né? Também dependendo da operação, né? Então, quando você tem operação de solda, operação de forno, né? Para fusão de metal, talvez. Poxa, não tem como você não imaginar que não tem esses riscos lá. Então, assim, o risco físico, ele é presente mesmo. E até questões de engenharia mesmo, de como melhorar o processo, é muito limitado, né? Porque, imagina o ruído. Como que você tira o ruído de dentro de uma metalúrgica? Zerar, né? Não dá, Não tem como, né? Algo muito, muito, muito impossível, assim, muito difícil, né? Impossível não, que nada é impossível, né? Mas muito difícil. Mas com a tecnologia que nós temos hoje, estamos longe de conseguir... tornar uma tecnologia acessível para que todas as empresas possam trabalhar. E além disso, o risco químico, né? Por causa da parte de soldas, né? Parte de soldas, que tem bastante fumos, a própria parte de fusão de metal, você também tem muitos fumos, parte de rebarbação e acabamento de peça também, você acaba gerando ali bastante poeira de metal, né? Então, acho que o risco químico nesse ponto também sempre vai estar bastante presente. E os riscos de acidentes, né? Que aí, como você estava comentando, né? Quando a gente fala de máquinas pesadas, prensas, né? Desde até uma máquina até um pouco mais simples, uma ponte rolante, que tem que movimentar uma carga pesada, né? O pessoal tem a mania de movimentar a carga e querer colocar a mão, porque ele acha que com a mão na carga ele vai movimentar, né? Vai segurar. Então, assim, acho que esses são os principais, os riscos de acidente, né, e os riscos físicos e químicos, acho que esses são os principais. E aí, lógico, sempre tem um pouco de risco ergonômico, né, por conta da postura, né, de estar trabalhando... De repente, indústria como um todo, né, as linhas de produção como um todo tem... Uma bancada que às vezes não é adequada para todos os funcionários, mas na hora que a empresa vai adquire a mesma bancada para todo mundo e de repente não tem uma regulagem, então para um fica bom, para outro talvez não fique tão legal. Acho que são os principais. Esse é um problema, a parte de bancada assim, é um problema até de escritório, né? Com certeza. Eu, por exemplo, nunca trabalhei numa empresa onde a mesa de trabalho tem a altura. Você regula geralmente o da cadeira, né? E só. Não vai mudar muita coisa, não. E é aquilo ali e pronto, né? Então imagina uma bancada onde o cara tem que rebarbar uma peça em cima da bancada. É mais difícil ainda de você encontrar uma empresa que tenha algo que seja ajustável. Então, normalmente as empresas sempre fazem o quê? Pelo peso, né? Essa bancada é desse cara aqui. Então, ela é ajustada uma vez só para aquele cara. Então, aquele cara tem que trabalhar sempre naquela bancada. Mas se você tiver a substituição desse colaborador? Né? Vai trocar a bancada, né? Exatamente. Por um calço. Né? Então, aí assim vai, né? Então, acho que... É difícil, né? É difícil. Você conseguir... E quando você fala de grau de risco 4, né? Aí você pensa, poxa... Por que o grau de risco 4? Porque tem o risco, né? E aí deriva para vários, aí você pode
se pesquisar mesmo, se for a fundo mesmo, você acaba encontrando um pouco de tudo. Não tem muita exceção, não. E você acha que nesse ponto, as pessoas que não estão lá no chão da fábrica, digamos assim, né? E que estão ali em escritórios próximos, elas acabam também tendo alguns riscos inseridos que comumente a função dela não teria, mas pela proximidade da área operacional ela acaba... Com certeza, principalmente quando a gente fala de ruído, né? O ruído, você não precisa estar do lado da fonte do ruído para não estar exposto ao risco, né? Às vezes você até está dentro de um escritório e mesmo assim você faz a dosimetria de ruído lá e você percebe talvez 74, 76. Já está próximo já está próximo ali do nível de ação. Então você pensa, poxa, uma pessoa que trabalha no escritório e a exposição dela a ruído já está próximo do nível de ação. Então, será que durante o dia essa pessoa não precisa ter alguma entrada dentro da fábrica, dentro de fato pôr o pé lá na produção? Às vezes para ir de um setor para o outro. Às vezes para transportar um cartão, para levar uma ordem de produção, alguma coisa desse tipo, ou às vezes até para tirar uma própria dúvida com alguém sobre algum tipo de processo, né? O pessoal do PCP que tem que ficar programando a produção dentro da fábrica, né? Será que ele não acessa essa fábrica até com um pouco mais de frequência do que parece? Então sim, o pessoal que está no escritório também, às vezes achar, não, aqui eu estou tranquilo, não tem risco nenhum, mas tiver próximo, fonte de ruído, poeira, vai acabar. É a mesma coisa você ser vizinho de um posto de gasolina, né? Exatamente. Como que você até sente o cheiro do combustível, né? É a mesma coisa, o ruído é assim também. Você está dentro do escritório, a porta tudo fechada, mas você está escutando a máquina funcionar. Então o ruído está chegando. Às vezes até vibração, né? Dependendo da estrutura, tamanho do maquinário que você tem dentro da fábrica, com certeza. Tremendo tudo, né? Você põe o copo na mesa assim, você vê a água balançando, né? Poxa, e aí? A vibração está chegando. Algum nível de vibração tem, né? Exatamente. Então é um cuidado que as empresas precisam ter também. Tomar cuidado com... O ideal seria ser uma outra área, né, eu acho. O ideal seria, mas é que às vezes dependendo do processo você não consegue, né? É aquilo que você comentou, né? De vez em quando você tem que estar próximo, tem que ter o acesso, né? Imagina um cara que ele é supervisor de uma operação. Eu sou o supervisor dessa área. 90% da jornada talvez seja dentro do escritório, mas 10% é dentro da fábrica. Mas como que você coloca esse cara longe da fábrica? É um outro escritório, numa outra área. Poxa, o cara tem que às vezes andar 500 metros, 600 metros para sair do escritório onde ele está, chegar até a produção. No meu ponto de vista, às vezes não faz muito sentido. Faz mais sentido o supervisor que é daquela operação, ele está mais próximo daquela operação. Sim, até pelo conhecimento dele ali do dia a dia, não só com o time, mas a operação porque ele tem, exatamente, porque o cara que é o supervisor da operação, ele tem que supervisionar não só o que está acontecendo em termos de produção, mas em termos de time mesmo. Como que o pessoal está vindo trabalhar, o pessoal está engajado, não está? Tá com vontade de trabalhar, tá com vontade de ir embora, o cara tem que entender isso, o cara que é líder daquela operação, ele tem que entender o cara isso. Tá alerta ali também, o cara tá apto a estar trabalhando naquele dia, né? Às vezes a gente fala de acidente de trabalho, poxa, às vezes o cara tá com um problema em casa, um problema familiar, e você acha que tá tudo bem, o cara tá trabalhando, e às vezes sofre um acidente por, às vezes até mesmo uma distração, um descuido. Mas por quê? Porque lá na residência ele está tendo um problema com a família, algum ente que está doente, está no hospital, o cara não está exatamente prestando atenção naquilo que ele está fazendo. A performance muda, né? Não é todo dia que a gente está 100% ali, né? Então, assim, esse líder, supervisor, tem que estar próximo aí do pessoal da operação para ter essa visão também, né, das pessoas. Em relação à CIPA, funciona bem na indústria metalúrgica? Os colaboradores acabam se envolvendo ali? Porque a visão que eu tenho, né, é que para a CIPA ser mais efetiva, né, digamos assim, eu preciso compor ela com membros de vários GHEs, digamos assim, né, de vários setores ali. Mas na prática a gente sabe que não é sempre isso que acontece, ainda tem aquela questão cultural da CIPA ainda ser meio que algo que preserva um pouco ali o trabalho do colaborador, né, ou daquele que é eleito ali, né, então ele ganha ali um
um período ali de estabilidade e tal, mas ainda é essa visão ou não? Que era difícil, eu sempre achei difícil montar a CIPA, conseguir pessoas e depois que você monta, realmente manter as pessoas engajadas, ter as reuniões e cada líder tá de olho ali no processo laboral de cada setor, né? Sim. Cara, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que já foi mais difícil, hoje em dia tem melhorado um pouco essa questão, né, do pessoal entender que ele foi eleito não só para ter uma estabilidade. Poxa, o cara que trabalha do seu lado, ele não votou em você só para você ter a estabilidade. Né? Ele votou em você porque ele tá pensando que você é aquela pessoa que vai olhar para o processo, vai ajudar a cuidar, vai ajudar a melhorar, vai ajudar a trazer realmente a segurança do trabalho para dentro da fábrica, né? Então eu vejo que tem melhorado, né, essa questão. Vejo muito pela empresa onde eu trabalho, tem melhorado bastante essa questão. E conversando com aqui, com outro ali, o pessoal vem relatando isso, que vem melhorando um pouco, né? Ainda não é falar para você, nossa, toda empresa tem uma CIPA super atuante, onde o pessoal nem não lembra. É cultural, é aquilo que a gente comentou, né? Ainda não é cultural esse processo. Mas eu vejo que vem melhorando um pouco, né? Então, assim, continua difícil, mas hoje já não está mais tão difícil quanto era antes. Hoje você já vê mesmo, né, algumas pessoas já realmente engajadas a trazer para a reunião da CIPA, né, questões relacionadas a um acidente de trabalho em potencial, né, que pode vir a acontecer, e o pessoal está trazendo aquilo para a empresa estar trabalhando em cima daquilo antes, né, de forma preventiva, para que aquele acidente não ocorra. Né. Então eu vejo que vem melhorando um pouco, assim, essa questão. Mas ainda é um Mas trabalho, ainda tem, né, ainda tem bastante pessoas, né, que olham e falam, não, isso aqui é meu pezinho de meia, posso entrar aqui na CIPA, eu vou ter a estabilidade durante um tempo, daqui a um tempo eu me candidato de novo, e assim vai ganhando aí vida eterna, né, dentro da empresa. E hoje, no teu dia a dia, ali, pensando no dia a dia de trabalho, os processos de saúde e segurança já estão informatizados? Já tem hoje todo um controle, uma gestão com tecnologia, com indicadores, com dashboards? Eu vejo que isso é um dos grandes diferenciais, né, para as empresas, né, elas conhecerem a fundo o processo delas, os indicadores. Eu vejo muito aqui na Medinet, principalmente os clientes que, a parte de controle de absenteísmo, né, depois de um ano que o cara está realmente validando aqueles indicadores e aquilo se abre, né, ele começa já a ter todo um processo de ação definido, né? Sim. E hoje lá vocês também já estão fazendo o processo todo de forma digital, né? Já, assim. A gente já tem as plataformas aí, onde até ajuste de ponto do funcionário, né? Às vezes o próprio colaborador esqueceu de passar um crachá, por exemplo. Ele mesmo pode entrar lá na plataforma, lançar o horário lá que ele entrou, deixar uma mensagem lá para o líder dele e falar, esse dia aqui eu esqueci de passar o crachá, ou cheguei atrasado, ou levei atestado. Quando ele traz atestado, a própria enfermeira do trabalho também entra nessa plataforma e ela mesma já faz ali o lançamento desse atestado dentro da plataforma. E acho que acaba ficando mais rápido, né? Você tem um processo mais ágil. Sim, ficha de EPI, ordem de serviço. Você tem um processo mais ágil, mais rápido, porque é simples de acessar, mais rápido para acessar. Que nem nesse caso o próprio colaborador pode fazer a inserção de dados ali, já deixar uma mensagem pro líder gestor, imediato dele, pro gestor dele, dizendo o que aconteceu, o porquê disso ou porquê daquilo, e às vezes o gestor entra ali no mesmo dia, ele já faz a aprovação de uma saída antecipada, por exemplo. Hoje meu filho tem uma apresentação na escola, poxa, queria sair meia hora mais cedo, consigo? Aí o líder avalia, sendo possível, entra na plataforma lá, já faz a liberação. O cara nem é bloqueado na portaria. Ele vai lá, vai passar o crachá dele já vai estar lá válido. O sistema já validou que ele pode estar liberado. Exatamente. Então, assim, eu vejo que agiliza bastante. E na parte de requisito legal também, né, cara? Nossa. Sim, uma plataforma para trabalhar em cima do requisito legal, aquele que você já está atendendo, aquele que você ainda está em adequação, né? Então a gente tem aí também uma plataforma onde a gente faz essas inserções de dados aí, vai acompanhando, cria plano de ação
e vai acompanhando. É o que eu via muito, por exemplo, a própria ordem de serviço, né? O colaborador entrava, ele tinha lá, né? Ó, tá aqui os riscos ocupacionais, tá aqui os EPIs que você tem que usar, quando você tem que usar, né? Aí cabe ao empregador, cabe ao empregado, tal, toda aquela questão. Aí ele pegava, assinava aquilo, e ele praticamente não ia mais ter acesso àquela folha de papel, né? Ele ia pôr num bolso, ia levar embora. E ele não ia ter consulta, nunca né? mais eu olhava esse ia documento. ter que perguntar pro colega, né? Esse EPI é aqui, é ali, né? E hoje não, né? Por exemplo, você já libera acesso pro colaborador no celular ali para ele olhar e falar, pô, tá certo esse EPI, não tá? Eu tenho esse risco, não tenho, né? Sim. Isso ajudou muito, né? Antes era tudo muito distante essa informação do colaborador. Sim. Ela era passada nos treinamentos, né, nos processos da própria ordem de serviço, ou na ficha de EPI, ou então naqueles treinamentos de integração, e depois não se falava mais disso. Né? Ficava por isso mesmo. Se ele ficasse na mesma função ali por 10 anos, ele basicamente ia manter a mesma documentação, né? E só. E não ia rever, né? E dificilmente ia rever aquilo, né? Sim. Esse eu acho que é um ponto que mudou bastante, né? Que ajuda muito hoje a tecnologia a poder... A tecnologia veio para ajudar nesse lado aí, né? Você tem essa ferramenta, né? E como eu disse, o próprio funcionário ele consegue acessar, consegue visualizar o que está acontecendo, consegue entender. Né? Como você falou, às vezes até o cara tá em dúvida, poxa, para essa atividade aqui eu preciso usar tal EPI ou não? Aí, poxa, às vezes, né, antigamente o cara parava o que estava fazendo... Vai lá procurar alguém que saiba. Quando ele não perguntava pra alguém do lado, o cara falava, acho que né? Então, aí perguntava pro cara do lado, falava, eu acho que sim. Aí ficava os dois na dúvida, né? Ou quando não, Ou fazia sem saber. Não sei se precisa, na dúvida não vou usar. Em vez de usar, na dúvida não vou usar, né? Não, mas tem muito disso então, mesmo, né? Tem bastante. Mas tem evoluído bastante. Hoje em dia tem plataforma para tudo que você quiser fazer dentro da fábrica. Eu acho que a própria mudança, né, do PPRA para o PGR já começou a dar uma visão de que o importante é a gestão e não o papel com o que está escrito, né? Colocar aquilo em ação. Isso mudou muito, né? A gente viu que valida mesmo o processo, né? Que é o grande lance é você estar ali fazendo a gestão, olhando, revendo, checando, né? Isso ajudou bastante nesse sentido. E a própria norma, né? Ela acabou mudando. Por exemplo, pega a NR7 nova hoje, tem a parte do relatório analítico, né? Cara, é um relatório complexo, robusto, com uma série de informações, inclusive com comparativos do PCMS anterior para o novo. E aí eu vejo que uma empresa hoje que não faz gestão de SST com tecnologia, ela acaba tendo problema. Porque assim, né? Você pega esse próprio relatório, você envolve dados de CAT, que aí você está falando da parte da segurança junto com a saúde, você envolve dados de absenteísmo, você envolve ações, né, que a empresa está tomando em relação a determinadas patologias até para saber se está sendo efetivo ou não, né? Imagina, você tem que pegar papel por papel e ficar comparando e olhando e pegando aquele antigo pastinha lá do funcionário dentro do ambulatório médico e olhar lá pasta por pasta, ficar comparando os exames de um ano com o exame do outro ano. Nossa, era um negócio assim, você ficava um tempão. Você montar um PCA, você tinha que fazer tudo na mão, né, meu? Juntar todas as audiometrias inicial. Montar, hoje não. Hoje, e acabava muitos não fazendo. Porque aí era tão moroso, tão dificultoso, tão complexo a coisa. E você fala, poxa, não tenho braço para fazer isso. Ou eu faço isso, ou eu faço as outras coisas que tem que fazer, né? Aí você fala, não. E aí sem a tecnologia não funciona. Não funciona. Então hoje em dia fazer SST sem tecnologia dá pra fazer, mas é muito mais difícil. Bem mais difícil. É muito mais difícil. E bem mais caro também, eu acredito. No fim fica muito mais caro, né? Até porque você nunca sabe se você está sendo efetivo. Exatamente. Se você não consegue medir, testar as ações que você está tendo, você nem sabe se aquilo realmente é efetivo ou não. Sim. Você não consegue nem ter de verdade ali ou o quanto aquilo é efetivo. Às vezes você fala, não, é efetivo. É efetivo. Tá, mas quanto? Né? Será que se a gente investir mais, a gente resolve? Imagina você ter uma fábrica com 500 funcionários e você não ter que ficar controlando troca de EPI na mão.
Ah, você não consegue. Vencimento, Você não DPI, consegue pegar. validade. Você não consegue cobrir 100% da fábrica. Porque se você tiver que cobrir 100% da fábrica, você não faz outra coisa. Você só faz isso. E a própria planilhinha de Excel já A não ajuda própria mais. planilhinha né, de cara? Excel, exatamente. É melhor do que o papel, mas até mas aí, mesmo que seja na planilhinha de Excel, cara, quantidade de EPI, trocas que são diferentes, esse volume né? aí. 500 funcionários, poxa, se você pegar para fazer dessa forma manual, assim, mesmo com a planilha do Excel te ajudando e tudo mais aí, cara, você não faz outra coisa, você só faz isso. Você fica só Você fica o dia inteiro só fazendo isso. Só correndo atrás do cara e pega aqui, assina aqui, leva isso aqui usa assim. Pô, aí você vai ver, pô, no dia você atendeu 40 funcionários, mas além disso, o que mais você fez? Não mais não nada. adianta, né? E aí um que você deixou passar, pronto. Pode ser esse que vai causar ali Já veio o prejuízo aí. Um que você deixou passar, o prejuízo tá aí. E aquilo, né? Falando do prejuízo, né? Às vezes eu vejo umas empresas reclamando dos valores, né? Que quando esses processos são judiciados, né? E aí você envolve um problema de saúde ou uma doença proveniente do risco ocupacional, ou um acidente que pode ser incapacitante ali, ou às vezes até fatal. E o que eu costumo conversar muito com os empresários é o seguinte, né? Olha, vamos nos colocar na posição do juiz que está vendo isso. Qual é o valor que você dá para a vida de alguém? Quanto vai custar para aquela pessoa uma incapacidade que ela tem ali por acidente? Quanto vale para um filho a perda de um pai ou de uma mãe, ou um acidente que deixa ele já não nas condições que eles estavam, né? Então eu falo, quando você está envolvido num processo trabalhista, envolve uma hora extra, envolve algum outro tipo de benefício que de repente a empresa deixou de cumprir, monetário, você tem um valor ali para fazer essa ponte. Esse aqui é o valor. Aí, vamos pôr uma multa, alguma compensação. Agora, quando você fala de saúde, quando você fala da vida, né? Você faz essa conta. É isso. Não dá. Não tem como mensurar, assim, porque, né? É o que você falou, qual é o valor da vida? Quanto vale a vida de um ente querido, né? E quanto vale para as pessoas que estão próximas daquela pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, é difícil mesmo. E é isso que as empresas, na sua grande maioria, né, precisam entender. E quando você está investindo em segurança do trabalho, você não está não é um gasto, né? É realmente um investimento. E na indústria você é beneficiado diretamente até na relação de impostos. Sim, né? Se você faz um trabalho bem feito, reduz ali o absenteísmo, reduz acidente, etc., você consegue pleitear a redução de uma parte ali, né, dos tributos em relação ao trabalho que você está fazendo. Exato. E aí todo mundo fala, porque por que o governo faz isso? Porque você está tirando, por exemplo, do processo de saúde pública pessoas que se acidentavam e vão para o SUS e vão gerar custo lá. Então o que o governo diz é o seguinte, se você reduzir essa carga aqui, eu te recompenso de alguma forma ali. E quem sai ganhando ainda é o trabalhador, né? Quem sai ganhando é o trabalhador. Que está ali numa empresa segura e que foca nisso, né? Então, assim, é isso. As empresas precisam entender isso daí, precisam ter essa visão de que não é um gasto. Não tem que entrar lá na conta do gasto, tem que entrar na conta do investimento. Porque é isso, você vai reduzir absenteísmo, ou seja, o cara vai faltar menos ao trabalho. Exato. Né? Porque assim, o cara faltou, eu desconto, ok. O cara faltou, você desconta, ele não paga aquele dia para ele, ok. Mas e a produção em si? Você deixou de produzir, você deixou de... O equipamento às vezes ficou parado, e quanto custa um equipamento parado? Mesmo que seja um dia. Daquele equipamento parado, né? Exatamente, então assim, é um investimento. Só do colaborador não ter mais falta, o colaborador não ficar afastado por um acidente, por uma doença, ou, né, porque tá estafado ali, porque é uma situação de muito ruído, por exemplo, né, e o cara não tá mais faltando, tá trabalhando todos os dias, poxa, é um investimento, né, acaba sendo mais barato, cara. Diretamente. É mais barato. Acho que o grande lance, né, é você conseguir demonstrar exatamente para o empresário que não é um custo operacional. Exato. Não é um gasto. Não é um gasto, é um investimento direto. Direto. Eu nunca vi, por exemplo, uma empresa que subiu o nível, ela subiu o sarrafo da qualidade da segurança dela e da saúde ocupacional, e depois ela voltar atrás e falar, não vale a pena. Não isso tem, eu nunca vi. Não tem, porque isso, a partir do momento que entende e começa a ver, cara, você começa a ver que
diminui o número de processos trabalhistas, diminui o fator acidentário previdenciário, né, o imposto que a empresa paga para o governo, diminui o absenteísmo, né, então o cara não falta mais, o equipamento está sempre rodando, né, a produção está sempre em dia. O próprio colaborador percebe quando a empresa investe, o cara fica mais engajado, de segurança, né? O cara fica mais engajado até na questão de produção mesmo, o cara fica mais engajado. O cara ajuda vê todo, que a empresa está fazendo por ele se sente, né, fazendo parte daquilo e fala, não, a empresa está fazendo por mim, vou dar o meu melhor também. Maurício, e na tua visão, cara, se você pudesse assim, mudar alguma coisa na saúde e na segurança, a caneta está com você. O que você acha que você faria aí para tentar melhorar o processo de saúde e segurança? E se você tivesse o poder aí de mudar, ou de transformar, ou de implantar uma nova lei aí, onde que você acha que você iria aí nesse... Eu acho que eu levaria um pouco do que é a segurança do trabalho para dentro do ensino mesmo. Na base. Na base mesmo, Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio ali. Em algum momento da vida estudantil a gente já começar a introduzir essa consciência. Porque, por exemplo, o jovem hoje, ele terminando o ensino médio ali, 18 anos, você fala para ele, poxa, você sabe que se você ficar exposto a ruído, você pode ter uma perda auditiva? Não faz nem ideia do que é isso. Ele sabe só que a hora que ele coloca o fone de ouvido no celular, o próprio celular fala que ele tem que baixar o volume. Exatamente. É só isso que ele sabe. E é um grande mal hoje essa questão da perda auditiva, né? Crianças o dia inteiro com fone. Exato, cara. Nós tivemos aqui já no webcast fonoaudiólogas conversando sobre o assunto. E é assustador a quantidade de pessoas que hoje, jovens, principalmente os jovens e crianças, estão perdendo radicalmente ali a sua audição por uso inadequado de fone de ouvido, por longos períodos e aquilo, né? O próprio celular já fala, cara, daqui pra frente tá vermelho, vai te trazer problema. Isso. Então, assim, eu acho que o que eu mudaria um pouco é isso, né? Traria um pouco o que é segurança no trabalho, o que são os riscos, né? Para dentro do ensino, para dentro da base, para você ter, né, os colaboradores, os futuros colaboradores aí já entendendo o que é o risco, que mal que aquilo pode me causar, né? Então, acho que o que eu mudaria para a parte da segurança do trabalho de ser mais efetiva aí dentro das empresas seria isso, porque você vai criar pessoas, né, que já têm, né, uma percepção melhor sobre o risco, que entendem melhor que isso faz realmente todo sentido, pode né? acontecer. Porque é aquilo que a gente estava comentando, se a gente tem um problema cultural hoje, entre aspas, não ser tão efetivo, o próprio trabalhador não ser tão focado na segurança dele, porque às vezes para ele aquilo é tudo muito novo, ele nunca ouviu falar daquilo, às vezes ele acha que aquilo é tudo invenção do técnico de segurança. Exato. Fala, não, isso aí você tá mentindo, isso aí não existe, Eu já escutei, tipo, cara, coloca o protetor auricular, você pode ter uma perda auditiva, tal, isso é irreversível, não tem como, né, você fazer um tratamento, cirurgia, o que for, que vá reverter essa perda auditiva. E o cara fala, para com isso, você tá inventando, isso aí é exagero seu. Pô, eu tô trabalhando nisso aqui faz sei lá quanto tempo e, escuto normal. Não... Então, assim, Então eu acho que dessa forma, a gente levando um pouco dessa questão de segurança do trabalho para dentro da educação mesmo, você vai ter pessoas que vão ter uma percepção melhor sobre os riscos e acho que automaticamente a coisa acaba melhorando. Você quer ver um exemplo? Na universidade. Sim. Vou dar um exemplo. Meu filho está fazendo medicina. Na faculdade de medicina. Minha esposa é médica. Sim. Eles nunca tiveram um módulo de segurança ocupacional para o médico. Exato. Para o enfermeiro. Claro que se fala, né, dos EPIs, dos riscos biológicos, mas isso não é colocado de uma forma tipo, cara, isso faz parte do seu dia a dia. Você precisa estar muito atento com isso, né? Pelo menos, posso até estar enganado aqui, mas do que eu vejo do papel das universidades em relação a isso, é inexistente. Sim. Sei lá, o cara vai se formar em engenharia mecânica. Eu duvido que tenha um módulo de segurança do trabalho lá. Não sei, posso estar errado, alguém me corrige aí depois, mande nos comentários, mas eu não vejo. Pro ensino fundamental ou pro ensino médio ali, né, você consegue abranger um maior número de pessoas, né? Mas claro, assim, se as próprias universidades, faculdades aí tiverem
esse cuidado. Podia ter, de fazer né? Um módulo de poderia segurança. ter, Mesmo que seja talvez no último ano, antes do cara ir pro mercado e talvez de trabalho. até tenha alguma coisa, mas fica muito no superficial, né? Sim, fica eu acredito muito que deva ter algum que tenha, mas... Fica muito no superficial, fica muito no tipo, gente, máquina faz ruído, né? Existe proteção para isso, cuidado, você tem que trabalhar na prevenção para diminuir também o ruído, para não impactar o colaborador, tal, mas eu acho que fica muito no superficial. Mais acho fundo, que, né? acho que teria que ser um pouco mais a fundo para realmente, quando a pessoa, né, termina os estudos aí, pelo menos o básico aí, ela ter uma percepção melhor sobre os riscos. E aí na universidade isso melhorar, e aí mais aprofundado para a função que a pessoa vai desenvolver, né? Sim, exato. Eu vejo, por exemplo, uma das coisas que já falei aqui acho que várias vezes, mas as coisas que não me sai da cabeça, por exemplo, é frentista, cara. Sim. Não pela figura do frentista. A gente sabe que hoje tem aí milhares de famílias que o profissional é um frentista. Mas você vê o frentista trabalhando sem zero EPI. Zero. Em qualquer lugar do Brasil. Roda o Brasil todo. Sim. Não importa se você está no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, em BH, sim, em Parauapebas. Todo frentista de poder, ele está com uma camisa, uma calça. No máximo ele está com um bico de aço ali no pé, que acho que é o menor dos problemas dele. Que acho que é o menor dos problemas dele. E tá ali, né, inalando vapores de benzeno, entre como outras se tivesse substâncias químicas, tudo bem, né? Sem falar da graxa e óleo mineral ali na mão, né? Direto os caras têm resíduo ali, ou porque vai calibrar um pneu, ou porque vai validar ali se o nível do óleo tá certo. Muitos postos também, no próprio posto eles promovem a troca de óleo, né? Então é o próprio frentista que acaba fazendo. Ele vai lá, olha, água, óleo tá certo, então fluido, assim, não sei o quê. Realmente. Nem luva não usa, nada, exato, não tem respirador, nada, nem óculos de proteção. Nada. Se aquilo respingar na vista, não tem. E é em todo lugar. Em todo lugar. E existe um sindicato forte dos próprios postos de gasolina. Tanto que é obrigatório, né? Você não pode ter um posto de gasolina sem ter um frentista. Sem ter um frentista, sim. E aí a gente, obviamente, entende, não dá pra você excluir todo mundo e agora acabou, não existe mais eu acho que o caminho também fora, né? Eu acho que como o caminho nem é esse também, né? Porque como você falou, tem vários profissionais, várias famílias, né, que dependem dessa profissão, que o cara faz aquilo, né? É porque também não é só colocar o combustível, ele faz outras coisas. E às vezes o cara, poxa, como em qualquer outra profissão, tem muitas pessoas que estão fazendo aquilo, não porque ela gosta daquilo, mas porque foi o meio que ela encontrou, de sobreviver, né? Então acho que o caminho realmente nem é esse, que não acabar, mas eu acho que o caminho seria mesmo você ter medidas de controle para você minimizar os riscos, né? Tinha que ter Poxa, que nem você falou, um óculos, nossa, faz muito sentido, o cara, pelo menos óculos ele tá utilizando, né? Sim, porque tá trabalhando ali com um líquido inflamável que pode espirrar, né? Vamos supor ali, escapa uma mangueira ali da bomba, aquilo vai sair esguichando combustível. Exato. E aí? Além não só o incêndio, né? Você tem a questão da pele com contato com combustível, olho, mucosa como um todo, né? Tanto de problema que isso pode causar, né? Então tá certo. Maurício, cara, muito obrado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente sobre saúde e segurança. Legal. Gostei aí da gente, vamos colocar, fazer uma campanha aí para colocar a parte de saúde e segurança na educação de base. O pessoal que tá assistindo a gente aí, vereadores, deputados e senadores e tudo mais. Educação aí, pessoal, vamos pensar nisso daí, acho que se algum município já começar a incluir, já... Quem sabe vira moda, né? E espalha para o Brasil todo. Acho que isso ia contribuir bastante para você ter não só o colaborador, mas para você ter realmente, de fato, uma sociedade mais segura, né? Entendendo melhor os riscos. É isso aí. A gente fala tanto... Vai tirar a CNH, por exemplo, fala tanto sobre limite de velocidade para evitar o acidente, a manutenção do carro. Por que não fala um pouco sobre os riscos ocupacionais também dentro da escola? Sim. Até no ambiente, né? Porque a escola ela é um ambiente de trabalho para os professores e todo mundo ali, e as crianças estão ali, e elas estão circulando nesse mesmo ambiente, na mesma escada, no corrimão, na fita desderrapante, em saber usar um extintor de incêndio, né? Sim. Antigamente tinha muito, né, de você ir visitar o bombeiro e tal, mas ninguém nunca chegou para uma criança e falou, é assim que funciona, É assim, se você vê algum perigo desse tipo, é assim que você age, né? Exato.
Boa, gostei aí, Maurício. Obrigado Maravilha, mesmo, cara. obrigado Tudo de bom. Pra vocês Esperamos também, vocês aqui sucesso mais aí. vezes pra gente. Quem sabe a gente volta aí Com algumas vezes certeza. conversar. Sempre tem bastante. tema aí pra gente tem. conversar. Segurança do trabalho não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Então, assim, sempre tem coisa nova aí pra falar. É isso aí. No mínimo muda uma norma ali pra gente debater. Daqui uns 2 aninhos, no mínimo, já vai ter norma nova já. É isso aí. E pra você que acompanhou a gente até aqui, meu nosso muito obrigado. Deixa de dar um like aí, bota um sininho pra você seguir os episódios. Senta o dedo no like aí, pessoal. Senta o dedo no like aí. Obrigadão, Maurício. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tudo de Falou, bom. tchau, Tchau, tchau.